Violência aumenta em Campinas no mês de julho no comparativo com o mesmo período do ano passado. Homicídio e roubo de veículos estão entre os crimes que tiveram a maior alta. Laudo do Instituto de Criminalística aponta excesso de velocidade e imprudência do motorista do ônibus que caiu do viaduto Cury em julho deste ano. Uma pessoa morreu e 24 ficaram feridas. Estudo do Ministério da Saúde aponta que cerca de metade da população brasileira com mais de 18 anos está acima do peso. E também, Ponte Preta enfrenta o Criciúma em busca de uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Se eliminar o adversário, vai enfrentar pela primeira vez na história uma equipe internacional. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Ninguém discute a importância das faixas exclusivas de ônibus para melhorar a fluidez do transporte público nas grandes cidades. Mas muitos motoristas têm o péssimo hábito de invadir o espaço destinado aos coletivos, prejudicando o trânsito e aumentando o risco de acidentes. Em Campinas, só esse tipo de infração gera quase uma multa por dia. As faixas exclusivas e preferenciais começaram a funcionar em Campinas em 2010. Na época foram realizados 23 dias de orientação aos motoristas e depois disso a irregularidade passou a ser passível de multa. Segundo o levantamento da INDEC, neste ano, só nos primeiros 7 meses foram emitidas quase 200 multas relacionadas a essa infração. Para este especialista em trânsito, muitas pessoas que usam as faixas sabem que é proibido e ainda assim arriscam. É muito raro entrarem na faixa por descuido ou por falta de atenção. A maioria faz isso em função da pressa, da ansiedade com que dirige. Então entra propositalmente na faixa, sabendo que é proibido e arriscando ser punido. A faixa exclusiva é destinada somente aos ônibus. Já a preferencial pode ser usada pelos carros desde que esteja livre. As duas estão localizadas no corredor central, que engloba a Avenida Dr. Moraes Salles, Rua Irmã Serafina, Avenida Anchieta, Avenida Orozimbo Maia e Senador Saraiva. A multa para o motorista que invade o espaço dos ônibus varia de R$ 85,13 a R$ 127,69. Ela é aplicada pelo agente de trânsito que flagra o fato e anota a placa do carro. Muitas vezes o motorista nem percebe e só vai saber quando receber a notificação em casa. Para evitar essa surpresa, muitas pessoas redobram a atenção no trânsito. Eu acho que tem que prestar atenção na sinalização, né? Senão não cai nessa besteira. A gente tem que olhar a sinalização, né? Geralmente é a esquerda a faixa de ônibus. Sempre está congestionada aí, mas eu procuro evitar ao máximo isso aí. Além de evitar o gasto por causa da infração, é importante lembrar também que os corredores de ônibus e as faixas foram criadas para melhorar a circulação no trânsito. E o acesso de carros e motos atrapalha e pode causar acidentes. Como tem acontecido, não só com o carro, principalmente com as motos. As motos entram nos corredores e acabam surpreendendo os motoristas que vêm pelo corredor e estão atentos apenas a ônibus que estão circulando. Então o risco de acidente é muito maior e acaba obstruindo a via por um tempo até considerável, né? Vai ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial de Campinas a lei que autoriza a Prefeitura a subsidiar a tarifa de ônibus da cidade. O projeto foi aprovado hoje pelos vereadores em segunda discussão durante a sessão extraordinária. Com a mudança, o poder público vai passar a gastar R$ 35 milhões a mais para custear o sistema. Até hoje, a administração arcava com a gratuidade de idosos e pessoas com deficiência, o que ia R$ 36 milhões ao ano. O projeto foi aprovado com 29 votos. O laudo do Instituto de Criminalística, divulgado hoje pela polícia, apontou o excesso de velocidade e imprudência do motorista do ônibus que caiu do viaduto Cury, no centro de Campinas, em julho deste ano. O laudo do Instituto de Criminalística de Campinas apontou que o ônibus articulado estava em perfeitas condições mecânicas no dia do acidente e que não houve falha nos freios e nem no sistema de segurança. Para a polícia, o motorista do veículo foi imprudente e dirigia em alta velocidade. Os peritos apontaram que a velocidade limite que antecede ao viaduto está fixada
em 30 km horários. Porém, constatou-se pelo tacógrafo que o ônibus ele trafegava a uma velocidade de quase 80 antes de atingir o viaduto. E no momento do choque com a grade defensiva, apurou-se que a velocidade do veículo era de 56 km horários. Por se tratar de um veículo articulado, a velocidade, então, deveria ser ainda inferior a 30 km. Chovia no dia do acidente e, para a polícia, o motorista deveria trafegar com cautela e abaixo da velocidade permitida para garantir a segurança dos passageiros. O condutor do veículo nega que tenha ultrapassado o limite da via. O motorista do ônibus deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas com a pena agravada em razão da função que ele exerce, e também por lesão corporal culposa, calculada em 24 vezes, já que 24 pessoas ficaram feridas no dia do crime. A justiça é que vai determinar se ele deve ser preso ou se vai prestar serviços à comunidade. O caso deve ser concluído ainda nesta semana. A polícia aguarda apenas a conclusão de outros laudos complementares. A empresa VB Transportes informou que não vai falar sobre o caso porque ainda não recebeu o laudo. Daqui a pouco, em Valinhos, briga entre idosos termina em morte.